Bem, mas onde seus arquivos ficam gravados? Basicamente, seus arquivos ficam gravados nos dispositivos de memória secundária. O que são os dispositivos de memória secundária? É basicamente a parte de memória do computador onde os dados ficam gravados. E aí você pode abrir eles depois. Então imagina que você vai lá, gravou um arquivo, desligou o computador, voltou no outro dia e o arquivo ainda está lá. Vamos falar um pouco sobre esses dispositivos. Bem, primeiramente eu tenho aqui um HD, né, ou um disco rígido, que era basicamente a forma como a gente tinha até alguns anos atrás para manter os nossos arquivos. No caso, esse aqui é um HD, né, um disco rígido de notebook. Esse computador que a gente está vendo também tem um HD, só que ele estava lá escondidinho. Eu não vou tirar ele para não dificultar, não ficar muito difícil, mas eu vou botar uma foto dele aí na tela agora para você ver, beleza? Então esse aí é o modelo, né, o HD que a gente tem nesse computador. O computador que a gente tem aqui tem basicamente 3 tipos de dispositivos de memória secundária. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiramente, esse é o HD. O HD, ele é um dispositivo de memória secundária mais barato. Você encontra aí eles com diversos tamanhos, né? Atualmente a gente consegue comprar HDs que vão lá, sei lá, desde 250 GB até 2 TB, 3 TB ou mais. HDs com capacidade de memória menores ou maiores que esses valores que eu estou falando aqui, né? Mas quando você vai comprar um computador, geralmente você olha lá, o computador tal com 500 GB ou 500 GB de HD. Então entenda que esse HD é o disco rígido, é onde os seus dados vão ficar armazenados. Qual o tamanho que eu preciso? Basicamente você tem que entender o seguinte, se você está comprando um computador onde só tem o HD, basicamente nele vai ficar instalado o seu sistema operacional, que a gente vai aprender aí mais para frente, né, sobre os sistemas operacionais. Então, por exemplo, sei lá, o seu Windows e também os seus dados. Eu fiz um trabalho da faculdade, um trabalho da escola, vai ficar lá no HD. Eu tirei fotos e passei para o computador, vai ficar lá no HD. Então, quanto mais memória, quanto mais espaço, quanto mais gigabytes, mais arquivos você consegue manter lá dentro. O HD, ele é o dispositivo de memória secundária mais barato porque ele tem uma baixa velocidade de leitura e escrita de dados. Como assim leitura e escrita de dados? Do que você está falando, Sidney? Lembra que o processador é o cérebro do seu computador? Então, quando você vai lá, por exemplo, usar seu computador e fala, clica lá 2 vezes para ver uma imagem, abrir ou executar um vídeo que você grava, que você salvou lá no computador, basicamente o processador vai para acessar esse arquivo lá no seu HD, vai mandar para o programa que está executando lá na memória RAM, lembra? E você vai conseguir lá ver o seu vídeo, a sua foto. No caso do HD, ele tem uma velocidade um pouco mais baixa, ou seja, o processador vai demorar mais para conseguir ler este arquivo e geralmente uma velocidade ainda mais baixa para ele conseguir gravar algum documento lá nesse HD. Então, por exemplo, você está fazendo o seu trabalho, você vai lá, quero salvar, vai lá, manda salvar, ele vai gravar este arquivo lá no HD. Bem, geralmente os discos rígidos têm uma velocidade um pouco mais baixa, então quer dizer que o processador vai demorar um pouquinho mais para gravar esse arquivo. Agora aqui eu tenho um outro dispositivo de memória secundária, que é o SSD. O SSD, os Solid State Drives, né, os dispositivos de estado sólido, eles disponibilizam uma velocidade tanto de gravação quanto de leitura um pouco mais rápido. Então o que acontece? Você, às vezes, quando você vai comprar um computador, vai estar assim, tem 500 GB de HD e 128 GB de SSD. Por que geralmente os vendedores fazem isso, né? Os fabricantes de computadores? Eles instalam um sistema operacional no SSD para que o seu computador fique mais rápido, ele execute mais rápido. Mas eu posso ter um computador, já que o HD é mais lento, eu posso ter um computador só com SSD? Pode, só que entenda que os SSDs são mais caros. Como eles oferecem velocidades mais altas, eles têm um valor um pouco mais elevado. Bem, e tem outro tipo de dispositivo de memória secundária que é ainda mais rápido que os SSDs. Que dispositivos são esses? Aqui no nosso computador a gente tem aí um exemplo, que são os SSDs do tipo NVMe ou NVMe M.2, tá? Nossa, que nome complicado, Sidney, meu Deus, como eu vou decorar isto? Não precisa, gente, eu só vou mostrar para vocês aí qual que é a ideia dele, tá? Então, esses SSDs especiais, cheios de poderes, né, do tipo NVMe M.2, eles disponibilizam velocidades ainda mais rápidas. Eles têm um tamanho reduzido, olha só o tamanho dele, né? Olha aqui, deixa eu focar aqui. Olha aqui o tamanho desse cara e olha lá, né, o tamanho dele. Então eles têm um tamanho mais reduzido, tá? E eles têm uma velocidade bem maior, né? Comparado ao HD, nossa, são muito mais rápidos. Então, por exemplo, vamos pensar nesse computador aqui. No caso desse computador, o sistema operacional, né, o Windows, está instalado nele, então o computador fica muito mais rápido. Os dados, os vídeos, as videoaulas que eu produzo estão lá no HD. Por quê? Porque o HD eu tenho mais espaço, ele é mais barato, então eu consigo comprar um HD com espaço maior. Então assim eu tenho um computador rápido, né? E aí quando eu preciso abrir um arquivo, obviamente vai demorar um pouquinho mais, mas no geral
ou tem um desempenho bom. A má notícia é que esses caras são bem caros. Então, se o SSD já é mais caro que o HD, esse carinha aqui ele é bem mais caro. De qualquer forma, não importa o tipo de dispositivo de memória secundária, se é um HD, se é um SSD ou o poderosíssimo SSD NVMe M.2, quanto mais espaço, quanto mais gigabytes, mais memória você tem, tá? Porém, é importante salientar que hoje em dia, muitos usuários, gravam seus arquivos na nuvem, em plataformas da nuvem, como o Google Drive, o Dropbox, o OneDrive da Microsoft. Então, tem muito usuário que compra computadores que tem pouco HD, por quê? Porque eles vão manter seus arquivos lá no Google Drive, no Dropbox. Então, ele consegue acessar esses arquivos utilizando a internet para, na hora que ele bem entender, no computador que ele bem entender, às vezes até no próprio celular, perfeito?